estamos à conversa agora aqui em estúdio com o Filipe Avilés, comentador da SIC, há pouco entrou em direto através da internet e agora aqui em estúdio, e também com o padre Jorge Oliveira a partir dos estúdios de Matosinhos. Bom dia. Bom dia aos dois. Bom dia, Filipe. Principalmente ainda tínhamos falar consigo pessoal. Exatamente. Que legado é este, de facto, que deixa Francisco? Assistimos aqui a várias reações. Bom, temos um legado a vários níveis. Se calhar, para não repetir alguns dos que já foram ditos, toda a gente está a falar da questão das periferias, obviamente muito importante, a questão dos imigrantes. Eu queria aqui sublinhar dois aspectos que também são muito importantes e que vão, se calhar, agora passar um bocadinho mais para a sombra, que é o diálogo interreligioso e ecuménico. O Papa Francisco herdou dos seus antecessores uma preocupação muito grande com o diálogo dos cristãos não católicos, portanto, a nível da unidade da Igreja, e também com as outras religiões. E levou-os um passo mais à frente. Eu recordo que, se calhar, uma das grandes penas que o Papa Francisco deve ter tido é de não ter conseguido um último encontro com o Patriarca Bartolomeu de Constantinopla, que estava previsto para maio, para assinalar os 1700 anos do Concílio de Niceia, um marco muito importante para a Igreja. Sabemos que ele queria muito que esse encontro se realizasse e, infelizmente, não será ele, mas, como ele disse também muitas vezes, eu não sei se vou estar, São Pedro estará. Vamos ver se o próximo Papa estará, de facto. Está com quem? Eu falo saber nesta altura. Nós vamos ter agora aqui semanas de bastante atividade no Vaticano. Temos as cerimónias fúnebres e depois o conclave para ver quem sucederá. Como é que vão ser estes próximos tempos? Bom, para já, eu estranhei, há bocadinho foi anunciado, pelo que eu percebi, o enterro será daqui a 9 dias e o conclave dentro de cerca de um mês. Estamos a falar de um espaço de tempo significativamente maior. É maior do que seria esperado. Com Bento XVI. E, portanto, isso é surpreendente. Choca um bocadinho com isto que eu estava a dizer do próximo Papa ir de facto à Turquia, porque será exatamente, ou mais ou menos na altura do conclave. Exatamente. Portanto, é talvez pouco provável que isso aconteça. É porque era de esperar que já alguma coisa estivesse a ser preparada depois de... Sim, estas coisas já estão sempre muito bem aliadas. Muito bem aliadas, sim. E, portanto, não será por acaso. Há aqui um fator que é importante. Está fragilizado nos últimos tempos. E há um fator importante, que é, há muito mais cardeais de zonas muito mais distantes de Roma do que havia no tempo de Bento XVI. Claro, uma das marcas do Papa Francisco foi exatamente nomear muitos cardeais de muito longe, que leva mais tempo a conseguirem, que certamente vir. Alguns deles vêm de sítios que estão em guerra, portanto, isso será uma dificuldade. Tem que deixar alguns deles as coisas em ordem, porque, como sabemos, que o Papa Francisco, eles vão e não sabem se vão voltar, não é? O Papa Francisco já tinha viagens de volta para Buenos Aires e acabou por nunca voltar à Argentina, o que é também interessante. Portanto, vamos ter agora, durante a próxima semana, muito enfoque no enterro. Quem vai, quem não vai, as reações, quem é que vai marcar presença. Eu lembro-me, por exemplo, no enterro de Bento XVI, muita polémica à volta da presença de Mugabe, que era procurado pelo Tribunal Penal Internacional. Quem é que vai estar... Temos mais líderes políticos internacionais nessa situação. Exatamente. Portanto, e tivemos a ver aqui as reações interessantes que Vladimir Putin e o Patriarca de Moscou já se tenham manifestado, eles que estiveram tantas vezes do lado contrário ao Papa Francisco e a quem ele criticou muito severiamente. Nunca permitiram que nem ele nem o seu antecessor viajassem para a Rússia, que era um sonho antigo dos papas já antes de haver a guerra com a Ucrânia. Portanto, vamos ver agora os líderes mundiais também a cotovelarem-se para aparecer, para estarem presentes e toda a questão logística da parte do Vaticano para essa organização, apesar destas serem umas cerimónias fúnebres mais simples do que... A pedido do próprio. Nós temos sensivelmente 2 minutos até terminarmos. Padre Jorge Oliveira, que nos acompanha aqui desde a primeira hora. O que é que poderá estar aqui por detrás de um compasso de espera tão grande entre aquilo que irá ser o funeral do Papa Francisco e depois o conclave para eleger o seu sucessor? Ok. Recordo que existe um momento em que se reúnem os cardeais mais velhos, chamado congregações, onde os cardeais mais experientes recolhem uma certa, um apanhado daquilo que foi o pontificado do Papa Francisco e também estabelecem que linhas é que são importantes para o próximo pontificado. Isso é algo que tem que ser trabalhado e, portanto, leva o seu tempo. Eu não sei, sinceramente, se calhar o mesmo parece-me demasiado, mas sei que é um processo que demora alguns dias. Depois destes 10 dias ou 9 dias de luto que teremos até ao final, digamos, do luto de Francisco.
Eu penso que é um processo também, e como dizia o Filipe, e concordo, que não será fácil também reunir todos estes cardeais em Roma, porque eles vêm de sítios, digamos, longínquos, foram escolhidos pelo Papa precisamente por estarem nas periferias, e portanto desvinculá-los desses sítios para convocá-los para o conclave é algo que até logisticamente vai requerer o seu tempo. Eu diria também que este estudo sobre o que se espera do próximo Papa, que é feito pelos cardeais mais experientes, é algo que será, digamos, que tomará o seu tempo. Vivemos um mundo muito atribulado. O Papa Francisco, o seu pontificado foi muito rico, como nós estamos aqui a analisar ao longo desta manhã, e penso que tudo na Igreja leva o seu tempo. Tudo na Igreja é também calmo, e diria que também todo este tempo será necessário para fazer a análise do passado e, sobretudo, perspectivar. Padre Jorge Oliveira, Filipe Avilés, em 30 segundos, Padre, começou por si, 30 segundos para cada um, uma frase. Que homem é que o mundo perdeu hoje? Eu penso que é um homem que disse que Cristo vive, e um homem que esteve muito perto dos jovens, que teve em Portugal no Jornal Mundial da Juventude, escreveu um documento muito importante que chama-se Cristo Vive, e é um homem que acredita e que devolveu a esperança às pessoas mais novas na Igreja. Filipe, que homem é que o mundo perdeu hoje? Um homem que acreditava, apesar da polarização que todo mundo está a viver e que a Igreja também está a viver, que era possível a Igreja desempenhar o papel de mediador, de hospital de campanha, como ele tanto gostava de dizer, e de sarar as feridas em vez de agravar os conflitos e as lutas. Um homem de paz. Filipe Avilés, Padre Jorge Oliveira, muito obrigado aos dois e a todos aqueles que passaram por este. São nossos convidados nesta emissão Filipe Avilés, comentador da SIC, e Dora Isabel Rosa, diretora de comunicação da Opus Dei. Muito boa tarde aos dois. Dora, começo por si, por perguntar primeiro como é que foi a relação de Francisco com a Opus Dei. Foi uma boa relação, como o Opus Dei é da Igreja, faz parte da Igreja. O Papa Francisco, como vigário de Cristo na Terra, não é? O máximo chefe da Igreja Católica, naturalmente que o Opus Dei, como qualquer outra instituição da Igreja, teve as melhores relações. Aliás, o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, sempre ensinou que devemos sempre amar e rezar o Papa, seja ele quem for. Como é que o Opus Dei viu a abertura de Francisco em várias áreas durante o seu pontificado? Como nós fazemos parte da Igreja, né, naturalmente que fomos acompanhando, esta abertura é uma abertura que também nos parece bem que haja, de alguma maneira, a reforma faz parte, não é? Ao longo da história da Igreja, as coisas não se mantiveram todas da mesma maneira, a não ser naturalmente a doutrina, que foi, enfim, instituída por Jesus Cristo, não é? Os vários papas ao longo da Igreja também foram fazendo as suas reformas, ainda no século passado, o Papa João XXIII, não é? Que promoveu o Concílio Vaticano II, que tanto mexeu na Igreja e por aí fora. É natural que haja reformas, a história assim o pede, e o Papa Francisco, hoje em dia muito dado como grande reformador, também foi um dos grandes reformadores, e naturalmente que as instituições, que todas elas que fazem parte da Igreja Católica e que estão alinhadas, e o Opus Dei está o mais possível alinhado com a Igreja, porque fazemos parte da Igreja, obviamente, e vamos seguindo e vamos acompanhando sempre todas as sugestões e tudo o que é implementado de novo, e também do Papa Francisco. Já podemos falar de exemplos concretos, mas, Filipe, o próximo Papa não será igual a Francisco, mas será que leva aqui já alguma mudança na postura, na atitude para os próximos anos? Bom, há aqui uma série de coisas a que o próximo Papa não pode fugir, naturalmente. Portanto, os cardeais não estão a reunir a Roma para escolher o Papa Francisco II. Quer dizer, disso podemos estar certos. O Papa Francisco não era Bento XVI não era João Paulo II, e o próximo Papa será, quem for, será ele próprio. Mas há aqui uma série de coisas que seria muito estranho voltar atrás. Seria estranho se agora o próximo Papa retomar uma série de questões cerimoniais, mesmo da vestimenta, que o Papa Francisco abandonou, e parece que não abandonou simplesmente porque não gostava deles ou porque queria parecer uma pessoa mais simples, abandonou porque achava que tinha passado um bocadinho o seu tempo. Portanto, isso seria visto como um regresso e quase como uma desfeita à memória do Papa Francisco. É um pequeno exemplo. Mas há coisas mais importantes. Todo este projeto de sinodalidade que o Papa Francisco iniciou e que não está terminado, seria muito estranho se o próximo Papa puser um ponto final e dizer que isto afinal é tudo para descartar, é tudo para voltar atrás. Portanto, a Igreja descentralizou-se. Hoje em dia, quando são tomadas decisões, ou pelo menos devia ser assim, são escutadas as periferias da Igreja,
eu costumo dizer, o grupo de oração da paróquia mais remota da Papua Nova Guiné sabe que no processo sinodal pode fazer-se ouvir através de todo o processo, por mais falhas que tenha, a sua voz chegará a Roma. E será estranho isso voltar atrás, como será estranho, por exemplo, se depois dos muitos avanços que o Papa Francisco fez na nomeação de mulheres, por exemplo, para altos cargos no Vaticano, se isso agora deixar de ser um caminho traçado pelo próximo Papa. Portanto, há aqui uma série de coisas, por mais que o próximo Papa seja ele próprio, tenha a sua agenda, há uma série de coisas a que naturalmente será continuidade e que passarão a fazer parte da norma da Igreja Católica. Doutora, em relação, por exemplo, a esta questão das mulheres, como é que a Opus Dei olha para esta questão? Acham que o novo Papa, quem vier suceder Francisco, deve continuar esse caminho? Ou há um regresso ao passado que pode acontecer? Estou absolutamente de acordo com aquilo que o Filipe acabou de dizer. Há coisas que são impossíveis de voltar atrás e a sinodalidade, que é uma das grandes marcas do legado do Papa Francisco, sem dúvida que é um processo que está a começar, ainda agora está a começar, em que é preciso escutar toda a gente, em que é preciso dar voz a quem não tem voz. O Papa Francisco era um grande defensor desta questão e por isso é com certeza um assunto que no futuro será para continuar e naturalmente que iremos acompanhar todo esse processo, as mulheres e tudo isso. Falou das mulheres. Outra questão, os divorciados, por exemplo, a comunidade homossexual, todas as questões que foram muito importantes para Francisco. O Papa Francisco era o Papa da Misericórdia. O Papa Francisco fazia-me lembrar imenso Jesus Cristo. Muito aquele homem que amava todos, tinha compaixão de todos, não descartava ninguém, recebia todos de braços abertos, tal e qual como Jesus Cristo. O Papa é o vigário de Cristo na Terra e o Papa Francisco representou muito verdadeiramente Cristo na Terra nestes novos tempos em que muitas coisas são postas em questão e, sem dúvida, são tempos novos. Eu acredito que todos os tempos têm o seu quê de tempos novos, não é? Nós, às vezes, é evidente, estamos neste tempo e por isso nos focamos nestas nossas questões. Achamos sempre que é o mais desafiante. É o mais desafiante, mas eu tenho em crer que ao longo de toda a história da Igreja, nestes 2000 anos de história, todos os tempos foram muito desafiantes e a Igreja não é estática, a Igreja está no mundo, o mundo é dinâmico. Tem que ser elástica. E tem que se ir adaptando ao mundo sem perder, naturalmente, sem abrir mão daquilo que é a doutrina e os seus fundamentos que foram instituídos por Jesus. A partir daí, as coisas têm que ser adaptadas mesmo à sociedade em que estamos inseridos. E estes tempos são tempos desafiantes porque são muito rápidos e a tecnologia e todas essas coisas, e a Igreja vai acompanhando esses tempos sem dúvida nenhuma. Perante estes tempos desafiantes, Filipe, qual é que é o perfil desejável para um próximo Papa? Bom, isso é complicado responder isso. O que se pode dizer, se calhar, há uma série de questões que o próximo Papa vai ter que enfrentar. E, claramente, os cardeais vão ter isso em conta. Já vai continuar o seu raciocínio porque vamos dar prioridade à Almirante, porque nesta altura fala André Ventura. Vamos acompanhar. Vamos a falar, então, do perfil que terá que ter o próximo Papa. E eu estava a dizer que os cardeais vão estar atentos a alguns dos desafios que o próximo Papa vai ter que enfrentar. E talvez tenha sido simbólico que tenhamos sido interrompidos por André Ventura, porque precisamente um desses desafios vai ser o tentar encontrar vias de comunicação com estas novas tendências políticas que estão a surgir, marcadas muito pelo populismo, pelo regresso aos nacionalismos. O Papa Francisco foi talvez profético na forma como ele denunciou este populismo desde muito cedo, numa altura em que se calhar muitos de nós pensávamos porque é que ele está a dar tanta importância a alguns políticos e a algumas tendências que parecem ser marginais e que hoje em dia estão no centro do terreno em vários países. E agora queremos a dar-lhe razão. Isso é bom. Um dos exemplos mais claros é a relação com os Estados Unidos, com Donald Trump, e neste caso em particular podemos reparar que o Papa Francisco já tinha entrado numa via de conflito, de ruptura total com Trump e com a administração americana, tendo tomado decisões como escrever cartas para os bispos americanos a referir aspectos específicos, agora, por exemplo, com a questão da imigração, que nunca tinha feito com outros líderes políticos, e parecia não haver aqui muita margem de manobra, apesar da última visita oficial que ele ter recebido ter sido do J.D. Vance ontem, por coincidência. Mas havia ali claramente um clima de ruptura.
E a Igreja não pode sobreviver no mundo, não pode ter um papel no mundo sem dialogar também com os Estados Unidos, sem dialogar com a Igreja Americana, com a qual o Papa Francisco também tinha uma relação relativamente tensa. Portanto, os cardeais vão, certamente, uma das questões que eles vão procurar no próximo Papa é alguém que seja capaz, não de abdicar dos princípios da Igreja nestes assuntos, de que toda a gente tem dignidade e, portanto, não se pode fazer do outro um inimigo, mesmo que o outro seja um imigrante ilegal ou o que quer que seja, mas sim alguém que seja capaz de encontrar novas vias de comunicação, começar de novo, virar a página nesta relação, isso vai ser muito importante, seja com os Estados Unidos, seja com a Igreja na Alemanha, por outras razões, e muitos outros países onde isto está a acontecer. Para, de facto, virar de página. Filipe, Dora, muito obrigada aos dois por terem estado aqui. Convidados desta emissão especial, Padre João Bastos, da Diocese de Viana do Castelo, também o músico Manuel Fúria e ainda o comentador da SIC, Filipe Avilés. Muito boa tarde aos três meus senhores. Filipe, comece por si. O Papa Francisco é visto como o Papa favorito do povo e dos ateus. Li isto hoje várias vezes. É esta a grande característica? Tentar unir todos? Sem dúvida que ele tinha um jeito especial e um gosto por tentar chegar a todos. Eu acho que o Papa preferiria ser conhecido como o favorito dos ex-ateus. Certamente que ele sentia como a sua missão trazer todos para Cristo. Terá conseguido? Era isso. Eu acho que poderemos ficar surpreendidos com isso. Sabe, eu tenho lido nos últimos Há dias sobre isso. Não há dados concretos, é impossível medir o efeito do pontificado de Francisco já, não é? No próprio dia que morreu. Mas, curiosamente, como sabemos, a altura da Páscoa e a Vigília Pascal é a altura por excelência de batismo dos adultos. Portanto, estamos a falar das pessoas que podem ter tido alguma influência, podem ter sido influenciados pelo Papa Francisco para se aproximarem da Igreja. Claro que não quer dizer que todos isso tenha acontecido. Mas temos várias dioceses do mundo já ultra secularizado, França, por exemplo, que estão a reportar números, grandes aumentos, às vezes ao nível de 150%, de adultos a procurar o batismo. Portanto, alguma coisa se passou aqui. Claro que pode ser uma conjunção de vários fatores, mas houve, pelo menos para alguns deles, pode ter acontecido pensarem que um Papa que fala numa igreja que está aberta a todos, ou seja, em que todos podem ter lugar, e depois logo se vê o estado em que vêm e se é preciso melhorarem, como todos temos que melhorar num aspecto ou no outro, e possam ter pensado, se calhar, se é para todos, se calhar também é para mim, vou ver isto um bocadinho melhor. Mas é curioso que temos visto esse aumento que contraria os dados dos últimos anos, que tem visto sobretudo um declínio. Aproveito essa deixa para perguntar ao Padre João Bastos se sentiu na Diocese de Viana do Castelo este efeito do Papa Francisco. Sim, creio que senti, antes de mais, obrigado pelo convite, senti até pela participação massiva dos jovens da Diocese nas Jornadas Mundiais da Juventude. Sente-se isso nas Assembleias, até porque a Diocese de Viana, como quase todas as dioceses do país, tem sido também um lugar de chegada de muitos imigrantes. E a verdade é que acredito que o gesto de acolhimento que o Papa tem tido diante das realidades migratórias depois reflete no facto das nossas Assembleias serem também lugares que as pessoas imigrantes reconhecem como lugares bons para estar e onde são também cá está acolhidas e respeitadas. Sinto esse efeito também na forma como as coisas são organizadas, como são pensadas. O Papa levou adiante uma reforma muito importante na área da sinodalidade, ou seja, uma reforma para que as igrejas particulares possam decidir de maneira mais plural, ouvindo mais o povo de Deus, os fiéis no geral, e isso tem acontecido na Diocese de Viana e é uma máquina leva do pontificado do Papa Francisco. Perguntava agora ao Manuel, eu vi uma entrevista sua em que disse que ser católico significa ter resistência. O que é que isto significa? É difícil ser-se católico? Acho que ser-se católico com cabeça, tronco e membros não é uma tarefa fácil. Aliás, o que acontece aos grandes católicos e aos grandes santos é invariavelmente situações de limite como o martírio, etc. E acho que um católico hoje, num mundo tão secularizado como aquele em que vivemos, está necessariamente em contracorrente, está num movimento contrário aos valores do mundo e aos valores que são anunciados, àquilo que se diz que se deve ser e fazer o Papa Francisco e está comportar. ajudado a simplificar tudo isto. Eu acho que o Papa Francisco, entre os muitos talentos que tem, um deles será esse da simplicidade
da simplicidade na maneira como se dirige às pessoas e como simplificava o próprio discurso. E simplificando também de uma forma vigorosa, à luz da sua própria força física e da sua própria resistência física. Era um homem resistente, aliás, como se viu na Jornada Mundial da Juventude, aqui em Lisboa, na qual um senhor octogenário não parava para descansar, não parava para dormir, tinha que se fazer, fazia-se, tinha que se ir, ia-se, e por isso eu acho que há no Papa Francisco esse lado físico, de um Papa com vigor e fulgor, coisa que também no seu próprio discurso, nas coisas que diz e como é capaz de sintetizar em frases curtas ou em chavões repetíveis e memoráveis aquilo que são 2000 anos de doutrina e de teologia, que certamente será bastante mais complexo. A fé certamente que influencia o seu trabalho, mas a fé certamente que influencia o seu trabalho, na composição de músicas, calculo eu. O Papa Francisco influenciou também? Eu acho que o Papa Francisco e eu, de algum modo, dizer isto numa frase pode parecer ligeiramente presunçoso, o Papa Francisco e eu, mas há alguns temas comuns. Sobretudo, há uma pastoral que o Papa Francisco se dedicou com bastante intensidade. Uma coisa curiosamente sobre a qual ouviu-se pouco, os órgãos de comunicação social não deram tanta atenção como dão a outros temas, certamente, mas sobre a velhice e sobre os velhos e sobre como a velhice é uma vocação e não tanto um estorvo, um empecilho, um problema social. Isso é uma coisa que me interessa, é um tema que me interessa e sobre o qual eu já escrevi, sobre o qual no meu último disco que eu gravei, que lancei em 2022, tenho algumas canções que dão voz a isso de algum modo e pronto, é isso. E vamos fazer uma pausa na conversa. Ao longo do pontificado o Papa Francisco A, porque em 2014, regressamos à conversa. Filipe, o Papa Francisco tinha o dom de falar de modo simples, direto, por vezes provocatório, soube beliscar o conservadorismo da Igreja Católica. O Papa Francisco, eu vou até pegar para responder isso, um bocadinho no que estava a dizer aqui o Manel há bocadinho, quando me perguntaram ao Manel se ser católico é difícil, ele disse que ser católico é em grande parte ser contracorrente. E é verdade. Mas isso não significa, ser contracorrente não significa estar em conflito com o mundo. E acho que foi aí que o Papa Francisco, eu não o ponho tanto numa vertente de conservadorismo versus progressismo, porque eu acho que ele tentava exatamente recusar essa lógica. A ideia de que há dois campos opostos, nós ou estamos numa trincheira ou estamos noutra. O grande lema do Papa Francisco era fazer da Igreja um hospital de campanha. Isso é, reconhecer que existe um conflito, o mundo está dividido, está dilacerado por um conflito que está a deixar vítimas, mas o papel da Igreja não é saltar para uma trincheira, muito menos alguns católicos para uma trincheira, outros para outra, mas sim ir cuidar das pessoas que estão feridas e que estão moribundas por causa desse conflito. Era isso que ele tentava fazer. Agora, era provocador em muitas das coisas que dizia, e é verdade que mais do que... Havia dentro da Igreja quem não gostasse tanto de ouvir essas coisas. Havia, e é verdade que mais do que os liberais, os conservadores, se calhar, sentiam mais essas provocações, mas ele também tinha certas dimensões da sua pastoral que eram muito conservadoras. Nós, há muito tempo, não tínhamos tido um Papa que falava tão abertamente do mal e de Satanás, por exemplo, como uma realidade e não como uma figura alegórica. Ele falava do poder de Satanás e da importância de se combater o mal. Trouxe de novo para a Igreja, recuperou a oração ao Arcanjo São Miguel, que é precisamente uma oração, Arcanjo São Miguel, que na tradição bíblica foi quem expulsou Satanás do céu. E portanto, ele foi buscar muitas dessas questões e outras. Agora, acontecer, e aí, em parte por causa da comunicação social, que tinha às vezes alguma dificuldade em ver essas nuances, ele passou a ser reconhecido como o Papa liberal, o Papa progressista. E então as coisas que ele dizia que pareciam contrariar essa narrativa, muitas vezes eram abafadas ou não se falava tanto e ficavam mais as questões que parecia que chocavam mais os conservadores. Mas era muito mais complexo do que isso e acho que ele próprio não gostava de ser visto dessa forma muito dual.
O Padre João Basto perguntava-lhe se o Papa preocupou-se, no fundo, em normalizar e relativizar algumas questões da Igreja Católica ou quis mesmo quebrar com algum conservadorismo. Eu creio que o Papa mostrou que na Igreja, como na vida, a fidelidade à tradição exige mudança. E creio que isso é uma grande marca do Papa. Creio que o Papa, naquilo que fez ao longo destes anos, como Papa, como Pontífice, o que procurou foi, como dizia o Filipe, e creio que bem, recusar esta lógica entre conservadores e progressistas. O que ele fez foi, primeiro, entender que efetivamente existe um conflito, mas eu creio que ele faz é entender que a Igreja tem que ter um olhar não a partir de um escritório, não a partir de uma oficina, não a partir de uma sacristia, mas olhar para os problemas a partir da rua e da casa concreta das pessoas. Parece-me que o Papa entende, como todos nós entendemos, que há cristãos, irmãos que foram batizados e que têm até uma relação muito conflitual com a Igreja. Não se sentiram acolhidos, não se sentiram respeitados, não se sentiram muitas vezes acarinhados e amados e respeitados na sua individualidade e na sua sinceridade de procura e de busca de Deus. E creio que o Papa conseguiu aproximá-los e fazer entender que muitas vezes as periferias não são só periferias geopolíticas. Dentro da Igreja também há muitas realidades periféricas. E creio que o Papa Francisco foi um sinal importante nesse sentido. Manuel, não sei se é mais conservador ou não, mas sentiu que Sou católico. sentiu que o Papa Francisco quis quebrar aqui com algumas barreiras? Ou, no fundo, como dizia o Padre João Basto, apenas adaptar a realidade da Igreja Católica? Não sei, acho, como é que se diz, é preciso que alguma coisa mude para que tudo fique na mesma, não é? Sim. Diz a ditado que sim, a mim parece-me que essa lógica de trincheiras entre conservadores e liberais é uma coisa muito mais exterior à Igreja do que uma coisa dentro da própria Igreja, e são termos e realidades que foram sendo corporizadas ao longo dos tempos para que o mundo consiga ler e consiga interpretar o que se passa dentro da Igreja, que muitas das vezes acontece segundo códigos que são estranhos ao mundo, mas eu acho que mesmo através dessa chave de leitura, conservadorismo, progressismo, o Papa Francisco não era completamente óbvio naquilo que fazia, muitas vezes surpreendente, como estes exemplos que o Filipe deu da recuperação de um certo imaginário escatológico das referências a Satanás, etc. Mas também recordo aqui uma carta apostólica que o Papa escreveu sobre o Pascal, por ocasião do seu 400º aniversário do seu nascimento, Sublimitas et Misera Hominis, que é o Blaise Pascal é uma figura muito querida e um grande herói daquilo que se chamam os conservadores, e era também um feroz anti-jesuíta, e o Papa é jesuíta, e o Papa ter usado esta figura para falar sobre o grande paradoxo da miséria humana, que será um nada comparado com o infinito e um tudo comparado com o nada, ao mesmo tempo que dava importância à razão e à fé como dois eixos que caminham juntos, fazendo um grande elogio ao Blaise Pascal. Veio mais uma vez trocar as voltas a quem está de fora e observa e tenta dar um rótulo a um Papa que parece que fugia desses selos para o podermos categorizar num campo ou noutro. E depois temos, Filipe, aquelas bandeiras e aqueles temas que são mais polémicos, a questão dos homens casados serem padres, das mulheres poderem celebrar missas, casais homossexuais receberem uma bênção. Isto tudo, acredita que se vai prolongar num novo pontificado ou pode morrer aqui? Bom, muitas dessas coisas, não há uma dessas coisas, à exceção talvez da ordenação de homens casados, que tenha sequer nascido para poder morrer ou aqui ou no futuro.
Mas pelo menos a discussão. Não, mas nem a discussão. O Papa Francisco nunca falou da possibilidade de ordenar mulheres padres. Falou, sim, e abriu o debate de recuperar, eventualmente, se é que houve no passado, e há discussão sobre isso, a posição de mulheres no diaconado, que é uma coisa totalmente diferente, ou bastante diferente. A questão dos homens, da ordenação de homens casados, falou-se, é uma realidade que já existe na Igreja. Existem padres de rito oriental que são casados, são ordenados já casados. Existem alguns padres também de rito latino. O rito latino é o nosso, quer dizer, é o nosso, entre aspas, não é aquilo que nós conhecemos, que é maioritário na Igreja, que são, por exemplo, pessoas que eram padres casados na Igreja Anglicana e que se converteram ao catolicismo e continuam a exercer o ministério sacerdotal tendo mulheres. Portanto, é uma realidade que existe, mas não se normalizou isso, embora se tenha falado do assunto. Uma barreira não se chegou. E aí é uma questão disciplinar, não é uma questão doutrinal. As outras questões que falou são doutrinais e, portanto, são mais complicadas. A questão, se calhar, mais polémica, que gerou mais confusão, é a questão das bênçãos de homossexuais, mas que não é, e isso eu tive a oportunidade também na altura de falar sobre isso, porque deu-se muito comentário acerca disso. O documento que saiu, o Fiducia Supplicans, que parecia que foi entendido como permitir a bênção a casais homossexuais, não o faz. Esse documento permite que pessoas que estejam em uniões homossexuais recebam a título individual uma bênção. Que é como quem diz, qualquer pessoa... A título individual. A título individual. E não é a união que recebe, e não é o casal que recebe uma bênção, não é a união que é abençoada. É o reconhecimento que toda a gente precisa de bênçãos para poder crescer na fé e na graça, e não se pode excluir alguém de receber uma bênção simplesmente porque nem tudo na sua vida condiz com aquilo que é o ideal da Igreja. Da mesma forma que um preso pode receber uma bênção, uma pessoa que não é praticante pode receber uma bênção, toda a gente pode receber. Agora, dito isso, esse documento, muito por culpa do Vaticano, foi muito mal entendido, porque, ao contrário de toda a conversa sobre a sinodalidade que tem existido no pontificado do Papa Francisco, esse documento saiu sem que as igrejas locais fossem consultadas, o que levou a uma rejeição total e imediata por parte de grandes partes da igreja, nomeadamente quase toda a igreja em África. E, portanto, acabou por ser um total fracasso do ponto de vista comunicacional. Agora, em bom rigor, o que o documento diz é que as pessoas podem receber bênçãos independentemente do seu estado, e não a bênção de casais homossexuais, que seria uma coisa bastante diferente. Filipe Avilés, Padre João Bastos e Manuel Faria, muito obrigado e boa tarde.